telecomunicação, enfim, engenharia eletrotécnica, vários sistemas de telecomunicações. E a minha tese de doutoramento teve a ver com a utilização de sistemas de computação de pacote, das redes computadoras, sistemas de computação de pacote para suporte de tráfego em tempo real. E, portanto, especializei-me na área de redes computadoras desde finais dos anos 80 do século passado, que a realidade era uma coisa muito diferente. E terminei o meu doutoramento em 91, fiz as provas em janeiro de 92, e comecei-me a interessar, portanto, mergulhei no domínio das redes de computadores, que não era assim uma coisa ainda muito nova, na internet ainda só sabia falar de vez em quando nos papers apresentados em umas conferências e numas revistas, e comecei-me a interessar com a questão das aplicações das redes de computadores. Okay? E eu chego a esta área na altura se chamava Web Learning, exatamente por essa via. Porquê? Porque começa a haver o desafio da Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro, na altura, era dirigida por um reitor que eu considero o melhor reitor que a Universidade de Aveiro alguma vez teve, o professor Gil Pedrosa, que eu imagino que o professor Ferreira Gomes conheça bem. E o professor Gil Pedrosa, a essa altura, lançou o desafio de eu andei pelo mundo e as universidades mais avançadas do mundo agora já está tudo a utilizar tecnologias de informação e comunicação para melhorar as condições de ensino e aprendizagem. E a gente não faz nada. E agora, o que é que vamos fazer? Isto é um desafio lançado em 96, 97, por aí. E a Universidade de Aveiro criou um centro de multimédia e educação à distância. Primeiro funcionava assim como uma espécie de grupo de amigos. E, aliás, a primeira pessoa que liderou esse grupo de amigos até foi o professor, que imagino que o professor Ferreira Gomes também conheça bem, o professor Ferreira Cordeiro, da Química, lá em Aveiro, que era um amante dessas coisas das multimédias e da utilização, esteve muito ligado ao projeto Minerva. E o professor Ferreira Cordeiro organizou um grupo de amigos, e eu, a essa altura, também entrei para esse grupo de amigos. De vez em quando reuníamos para falar um bocado sobre estas coisas da melhoria, essa era a preocupação, a melhoria das condições de ensino e aprendizagem para os nossos alunos, tirando partido do dialogar daquele mundo novo das tecnologias que estavam a começar a aparecer. Falava-se da internet de dinheiro, e a certa altura é criado, o professor Gil Pedrosa decide criar um centro de multimédia e educação à distância na Universidade de Aveiro, exatamente para dar um enquadramento institucional a um conjunto de iniciativas que eles achavam que eram importantes fazer. E teve, enfim, desafiou-me para dirigir esse centro. Eu dirigi esse centro durante 10 ou 12 anos, depois eu saí, pelo menos não vou agora estar a explicar. Mas eu venho, e portanto, entretanto, interessei-me também do ponto de vista científico por estas áreas. Nessa altura criei uma parceria forte com o Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. Criámos um mestrado em Multimédia e Educação, que foi um enorme sucesso na altura, em 2002, salvo erro. Depois, quando veio o processo de Bolonha em 2008, criámos um programa doutoral em Multimédia e Educação, que foi outro enorme sucesso. E, portanto, por isso é que eu estou a dizer, eu sou assim um objeto um bocadinho híbrido, porque venho da área das tecnologias. E, portanto, tive também que andar a estudar algumas dessas coisas para perceber melhor qual era o sentido que as coisas faziam e como é que era possível tirar partido das tecnologias para, de alguma maneira, criar ambientes de aprendizagem que, enfim, que fossem, se quiserem, científica e pedagogicamente fundamentados para beneficiar o nosso aluno. E, portanto, como sabem, e provavelmente alguns de vocês sabem bastante melhor do que eu, estas questões do pensamento sobre a organização do ensino e aprendizagem em contexto à distância, naturalmente que é muito influenciado, que tende a ser muito influenciado pelo pensamento geral das ciências de educação e da psicologia da educação. Eu listei apenas ali algumas das perspectivas mais canónicas vindas desta área. Há outras, isto não é uma lista exaustiva. Também há quem considera muito relevante a teoria cognitiva da aprendizagem multimédia do Mayer, por exemplo. Eu tenho algumas dúvidas, mas isso é outra discussão. Porque é uma teoria que influencia muito
a questão do chamado design instrucional, que é uma perspectiva que, do meu ponto de vista, provavelmente faz sentido em alguns contextos, mas do meu ponto de vista, no contexto do ensino superior, que foi sempre aquele que me interessou mais, do meu ponto de vista, tem uma validade relativamente limitada. Por isso, aliás, também vou ter que colocar aqui nesta lista. Mais recentemente, as neurociências têm também vindo a tomar um papel importante na compreensão dos fenómenos de ensino e aprendizagem, nomeadamente a influência das questões de natureza, dos mecanismos de natureza biológica, mas que, do meu ponto de vista, ainda não chegaram a um ponto de ter uma aplicação, se quiser, em prática direta no pensamento que informe estas questões. Eu não tenho nada uma abordagem monoteísta em relação a estas questões. A mim interessa muito mais a complementaridade que estas diferentes abordagens dão para a compreensão dos fenómenos concretos, quer do ponto de vista conceptual, quer da prática do ensino-aprendizagem neste momento. Acho que não vale a pena estar a perder muito tempo com isto. Eu tinha aqui pensado fazer uma reflexão um pouco mais demorada sobre alguns contributos, nomeadamente da perspectiva socioconstrutivista, portanto, a importância da aprendizagem enquanto atividade de natureza social, o papel do outro mais experiente, enfim, a importância da interação exatamente no contexto social das aprendizagens, enfim, mas penso que não vale a pena estar a perder muito tempo com isso. A mesma coisa em relação à perspectiva conectivista que surge no início deste século, fruto do desenvolvimento da internet e das redes sociais, aqui uma perspectiva trazida por Jorge Simmons e pelo Stephen Rose, e que basicamente o que evidencia é o novo contexto em que as interações sociais passam a ocorrer com o desenvolvimento da internet, não é? E das redes sociais. E, portanto, passa a haver uma amplificação das possibilidades de interação e de reconstrução das interações. Okay? Porque a aprendizagem sempre foi algo com uma componente social muito importante, eu digo tudo ao contrário. A componente social sempre teve muita importância nas aprendizagens. Não é? Simplesmente, quando eu andava na escola primária, não é? Há 50 anos, 50 e tal anos, as redes sociais eram a família, eram os amigos, era o professor. As nossas redes sociais era isso, não é? Eu, por acaso, tive a sorte de ter pais que tinham livros em casa e, pronto, também tinha essa facilidade de acesso à informação. Mas era o que era, não é? Hoje, a possibilidade da interação social, dos contextos de interação social no suporte de aprendizagem, multiplica, explode, não é? De uma forma muito, muito relevante. E, para além de haver múltiplas possibilidades, a reconfiguração dessas redes é uma coisa também muito dinâmica. Okay? E, portanto, a perspectiva conectivista traz esta iluminação, digamos, do papel das redes, mas estas coisas naturalmente também têm que ser vistas muito no contexto histórico em que aparecem. Não é? Portanto, o Jorge Simmons e o Stephen Rose fazem de facto um grande furor quando vêm falar destas coisas, mas quase há 30 anos. Há, no entanto, dois, eu não sei se é interessante, mas é muito provável que também já conheçam isto. Há dois contributos específicos para a questão da educação à ciência que eu acho que são relevantes, continuam a ser relevantes. Não é para ficarmos agarrados nem excessivamente presos a estes conceitos, mas para perceber algumas dimensões destes problemas que convém não perder de vista. Um conceito que me parece bastante relevante quando falamos e pensamos em educação à assistência é este conceito de distância transacional, que é uma coisa que é proposta por este senhor, o Michael G. Moore, alguns anos 80, meados dos anos 80 do século passado, em que ele diz: vocês andam todos muito preocupados com a distância física e o problema da distância física
o ensino à distância. E ele diz, aquilo com que nós nos temos que preocupar não é a distância física, é a distância transacional, que outros chamam de distância pedagógica. Okay? E ele diz, e esta distância transacional é uma coisa que, quanto menor for, melhor, e há três variáveis fundamentais que influenciam esta distância. Um é a estrutura, o outro é o diálogo e o outro é a autonomia. Okay? E ele define a estrutura como o grau de rigidez de um determinado programa. Portanto, quanto mais rígido, quanto maior a estrutura de um programa de educação à distância, maior é a distância transacional. Porquê? Basicamente porque há alguém a impor a alguém, a outro alguém, uma determinada estrutura, um determinado percurso de aprendizagem é aquilo e pronto. Portanto, quanto mais estruturado for o percurso de aprendizagem, se calhar mais difícil é para o aprendente rever-se naquele percurso e mergulhar nele a 100%, okay? E envolver-se nas atividades que esse percurso implicar. O diálogo, portanto, tem a ver com o nível de interação entre os intervenientes, um ambiente de ensino à distância onde haja um nível intenso, frequente de interação entre os participantes, conduz ou favorece uma distância transacional menor. Okay? Portanto, isto é mais ou menos intuitivo. Não é? Um ambiente no qual não haja interação, não haja mecanismos de diálogo, é naturalmente algo que torna todo o processo muito mais distante. Não é? E a autonomia, portanto, o grau de determinação que é facultado ao estudante ou que é conquistado pelo estudante. Isto já é um fraseado meu, mas a autonomia tem a ver exatamente com o grau de possibilidade que o aprendente tem de influenciar o seu próprio percurso. Okay? Quanto maior a possibilidade, quanto maior essa autonomia, menor é a distância transicional. Okay? E, portanto, quanto menor for a distância transicional, mais confortável o ambiente, mais propício o ambiente é para as aprendizagens. Um outro conceito que eu imagino também já tenham, também já estejam familiarizados, é este modelo de dinâmica de comunidade de aprendizagem online que foi proposto pela Gil Salman no início do século também, e que é, enfim, aplicável a comunidades de aprendizagem de uma forma geral. Foi pensado para comunidades de aprendizagem online, muitas delas até de natureza espontânea, outras vocacionadas para objetivos muito específicos, nomeadamente no âmbito da formação de professores. Houve uma altura em que a questão da formação de professores era muito influenciada pelo pensamento num canadiano, Etienne Wenger, que foi o grande promotor da utilização das comunidades de aprendizagem na formação de professores. E este contributo desta senhora, Gil Salman, é um contributo exatamente no sentido de definir um conjunto de estágios para o desenvolvimento dessas comunidades online. Okay? E ela propõe um modelo com 5 estágios. Um primeiro estágio que ela designa de acesso e motivação, que é basicamente o estágio em que se garante que toda a gente tem acesso às ferramentas de interação, de comunicação, partilha de informação que vão ser relevantes depois na dinâmica de funcionamento da comunidade. O segundo estágio é a socialização online, que as pessoas estabelecem contactos umas com as outras, para que se passam a conhecer-se melhor e, portanto, criam ali as condições de natureza social, se quiserem, facilitadoras dos processos de interação futuros. A terceira fase de intercâmbio de informações, eu estou a utilizar exatamente um slide oficial da Gil Salman. Ela publicou-se à altura a versão dos slides originais dela, traduzidos em ambos línguas. Portanto, ela chama-lhe intercâmbio de informações, que é basicamente a fase durante a qual as pessoas partilham a informação relevante e, naturalmente, também discutem temas
relevantes para os objetivos da comunidade, que conduz ao estágio 4 de construção de conhecimento, que, por sua vez, quando a comunidade está numa fase madura, leva a desenvolvimentos, enfim, futuros relacionados com práticas docentes, coisas do género. Mas este modelo foi um modelo que, a essa altura, também era bastante falado, e, portanto, aqui há quase 30 anos, exatamente por ser uma proposta de organização, enfim, da evolução em direção à maturidade, digamos, das comunidades. Ora bem, eu não disse, mas eu digo agora, sintam-se à vontade para interromper se quiserem colocar já uma questão. Não estejam à espera de fim. Eu penso que não estou a violar nenhuma regra de organização. O papel do professor em educação à distância é o do costume organizar e gerir o processo de ensino-aprendizagem. Ok? O papel do professor é sempre basicamente este. Não é? Pois agora o professor também tem que fazer outras coisas, como gerir em disciplina nas salas de aulas, há certas semanas. Mas, quer dizer, o papel do professor é este, é organizar e gerir os processos de ensino-aprendizagem que desenha para um conjunto de estudantes, aprendentes, formandos, devem seguir para conseguir chegar a um determinado ponto do ponto de vista do objetivo da aprendizagem. Portanto, o papel do professor é, naturalmente, começar por definir os objetivos a atingir num determinado percurso de aprendizagem, nomeadamente através de resultados, que conhecimentos é que a pessoa é suposto ter no final desse percurso, que conhecimentos novos é que é suposto ter, que novas competências é que é suposto ter, que alteração de atitudes que eventualmente é suposto atingir. Planear e calendarizar as atividades de aprendizagem relevantes, não é? Okay? Planear o processo de aprendizagem, nomeadamente no que respeita a sessões de partilha de informação, no que respeita aos desafios que pretende colocar ao estudante e que o estudante deverá procurar resolver. E aqui estamos a falar, de facto, de uma panóplia muito grande de métodos de trabalho, de desafios que faz sentido e que é possível colocar. E eu aqui queria já fazer um comentário que se calhar é uma decepção para todos, mas que é a minha perspectiva. É que tudo isto, em educação à distância, é muito parecido com aquilo que tradicionalmente se fazia no ensino totalmente presencial. Okay? Há, de facto, um conjunto de coisas que são diferentes, e à frente irei explicar que foi ter um pouco mais sobre isso. Mas, no essencial, as grandes funções, por exemplo, de um professor mantêm-se exatamente as mesmas. Okay? Com alterações no tempo, com alterações no módulo, com alterações nos instrumentos, mas, no essencial, o papel do professor é exatamente o mesmo que é no ensino tradicional presencial. Na minha perspectiva, modesta. Portanto, planear e calendarizar atividades de aprendizagem relevantes, sessões de partilha de informação, desafios, sessões de partilha e discussão de questões, dúvidas, enfim, eventualmente outras. Isto não pretende ser uma listagem exaustiva. Selecionar fontes de informação de referência, okay? Que fontes de informação é que o estudante deve utilizar, certo? Não significa que fique limitado a esse conjunto proposto pelo professor, mas naturalmente que deve considerar esse conjunto como complemento. Identificar e planear mecanismos de interação, certo? Portanto, entre professor e estudante, mas também entre os estudantes. Gerir a dinâmica de execução do plano e do calendário de atividades e, naturalmente, fazer a avaliação dos resultados obtidos por cada estudante ao longo do percurso, no final do percurso, das metodologias e dos contextos que tivemos a falar.
Nada disto tem de específico por ser à distância ou não ser à distância. Isto é o papel do professor, seja em que contexto for. Ok? Papel do estudante. Participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Normalmente em bloqueios disso, desde ser um participante ativo no processo de construção de conhecimento. É isto. Para mim, é ser um participante ativo no processo de ensino-aprendizagem que é desenhado e que é proposto pelo professor, o que não significa que, no uso da sua autonomia concedida ou conquistada, o estudante possa influenciar até esse próprio percurso à medida que o vai fazer. Okay? E, portanto, desse ponto de vista, eu pessoalmente acho que é relevante, principalmente em determinados contextos de formação mais avançada, valorizar essa capacidade do estudante influenciar o próprio percurso de aprendizagem, que faz sentido que ele próprio faça. E, portanto, o papel do estudante é estar consciente dos objetivos de aprendizagem do processo que está a iniciar, ou que vai iniciar, ou que está, em que está envolvido, e focar-se nesses objetivos. Não andar distraído, a pensar noutras coisas, focar-se no sentido de perceber que aquele percurso que está a fazer não é a fazer porque, pronto, o semestre está a correr, e agora há umas aulas, e depois há alguns testes, e tal. Perceber que aquele percurso lhe é proposto porque faz sentido no conjunto do pacote mais alargado de formação que ele é supostamente ali andar a fazer e que alguém anda a pagar, seja ele, seja os pais. Participar ativamente nas atividades de aprendizagem relevantes. Portanto, sessões de partilha de informação, evolução dos desafios, sessões de partilha de discussão de questões de dúvidas, outras que ainda faça sentido existir. Utilizar as fontes de informação de referência não significa ficar preso a elas, mas, pelo menos, considerá-las como relevantes no contexto daquilo que é o ambiente de aprendizagem em que está inserido. Utilizar claramente os mecanismos de interação que são propostos, assegurar o cumprimento do plano e do calendário de atividades, e aqui eu reconheço que a educação à distância às vezes é um bocadinho mais difícil. Exatamente porque não há a sincronização no tempo entre um conjunto de pessoas e, portanto, às vezes é mais difícil controlar prazos de entrega. Admito que, de facto, o conceito à distância dificulta um bocadinho, ou coloca um desafio maior ao professor. E, naturalmente, participar nas atividades de avaliação dos projetos do estudante face aos objetivos de aprendizagem. Portanto, isto também não tem nada de novo, isto é exatamente aquilo que é o papel do estudante em qualquer sistema de ensino e aprendizagem, independentemente da modalidade utilizada. Mas deixem-me aprofundar um bocadinho mais esta questão, quer das sessões de partilha de informação, quer da questão dos desafios. Okay? Só para exemplificar um pouco mais do que é que estamos a falar. E aqui podemos ter sessões, podemos ter atividades de natureza presencial, não é? Se for um sistema de educação à distância híbrido, que terá naturalmente alguma componente de atividades presenciais, mas também atividades à distância de natureza síncrona ou assíncrona. Okay? Este conceito também penso que não tem novidade para ninguém. Portanto, síncrona envolve a simultaneidade temporal, portanto, presencial, simultaneidade temporal e espacial, a síncrona à distância, a simultaneidade temporal, assíncrona à distância, nem simultaneidade temporal, nem simultaneidade espacial. Eu diria que a tipologia de atividades presenciais e síncronas à distância pode, no essencial, ser muito semelhantes. Okay? Estamos a falar de quê? Sessões dispositivas, que se fazem no presencial, como se podem fazer nas síncronas à distância. Se calhar não faz sentido organizar todo o processo de aprendizagem, nomeadamente no âmbito de uma unidade curricular, de um ciclo de estudos no ensino superior, toda ela baseada exclusivamente em sessões síncronas à distância. Não é? Mas não
vejo nenhuma espécie de problema em que haja sessões expositivas síncronas à distância no contexto de uma unidade curricular predominantemente à distância, no contexto de ensino superior. Discussão de temas, atividades laboratoriais, atividades práticas, esclarecimento de questões e dúvidas. Portanto, isto é algo que se faz no presencial, sempre se fez, mas que também se pode fazer numa modalidade, digamos, síncrona à distância. Assíncronas à distância. Também podemos ter sessões expositivas, se calhar não em tempo real. Okay? Mas podemos ter perfeitamente vídeos que são gravados previamente e que são disponibilizados aos estudantes. São sessões expositivas, como esta que eu estou aqui a fazer, não é? É exatamente a mesma coisa. Há alguém que está a falar, pode não ser em tempo real, mas está a falar para outra, contando uma narrativa qualquer. Não é? Portanto, para todos os efeitos, são sessões expositivas. Videocasts ou podcasts pré-gravados, para mim, são sessões expositivas. Discussão de temas, mais uma vez não em regime de sincronia, mas através de mecanismos de comunicação síncrona, grupos de discussão, e-mail, whatever, WhatsApp. Okay? Esclarecimento de questões e dúvidas, exatamente utilizando o mesmo tipo de ferramentas de interação e comunicação. E esta dimensão aqui da comunicação assíncrona à distância, essa sim é uma novidade face àquilo que é a prática, não é, docente dita tradicional. O tradicional, a gente já não sabe quando é que acaba o tradicional e começa o não tradicional. Resolução de desafios. Aqui, exatamente, é a mesma abordagem, presenciais, síncronas à distância e assíncronas à distância. Okay? Reparem que eu não fiz esse comentário, mas faço agora. Estas três tipologias de atividades são elas reconhecidas, por exemplo, pela 3ES. Okay? Nós, quando preparamos e submetemos uma proposta de novo ciclo de estudos, podemos indicar horas de contacto presenciais, horas de contacto síncronas à distância, horas de contacto assíncronas à distância. Okay? Como se contabiliza isso, é outra guerra, é outra discussão. Nomeadamente como é que se contabilizam as horas assíncronas à distância. Okay? Mas podemos fazê-lo. Okay? Podemos fazê-lo. Está previsto não no decreto-lei, já não leio o decreto-lei há algum tempo, já não me recordo, mas na plataforma da A3ES, os colegas que já tiveram essa experiência de preparar e submeter propostas de novos ciclos de estudo, sabem que isto que eu estou a dizer é claro. Portanto, é possível ter horas de contacto presenciais, horas de contacto síncronas à distância e horas de contacto assíncronas à distância. Eu diria que as tipologias de atividades que é possível fazer em cada destas modalidades ou submodalidades, como queiram, de horas de contacto, eu diria que é, no essencial, a mesma. Okay? É evidente que com formas de interação e mecanismos de supervisão de monitoria são diferentes. Mas do ponto de vista da natureza básica das atividades que são propostas e dos desafios que são propostos, eu diria que estamos basicamente a falar de realidades absolutamente comparáveis. Como é que podemos cá correr? Parece como sempre acontece. Voltando ao nosso decreto-lei, o nosso decreto-lei é uma das coisas que define a necessidade da existência de um modelo pedagógico. Ok? Portanto, no mesmo artigo 3º que eu há bocado referi, a estas subalíneas da linha B, que referem que, portanto, o ensino à distância é simplesmente misturado com separação física entre os participantes do processo educativo, designadamente docentes e estudantes, em que a interação e participação são tecnologicamente mediadas e apoiadas por equipas online de suporte académico e tecnológico. Isto tem sido um dos problemas na acreditação de cursos na modalidade à distância, é exatamente
O que é que isto significa? O que é que isto significa? O que é exigível? É aqui, é aqui, é aqui, onde é que é? Okay? Onde é que se põem as fronteiras e o que é exigível e o que não faz sentido existir. O desenho curricular é orientado para permitir o acesso sem limites de tempo e lugar aos conteúdos, processos e contextos de ensino-aprendizagem. Ninguém faz isto. Ninguém faz isto. Okay. Nem a Universidade Aberta faz isto. Okay. Porque depois, mais à frente, não é aqui, mas não artigo mais à frente, diz que os estudantes podem iniciar um percurso formativo quando bem entenderem. Portanto, eu queria ver e bater agora à porta da Universidade Aberta e dizer, meus amigos, quero começar hoje uma licenciatura em Engenharia Ambiental. Okay? Portanto, faz favor de abrirem umas portas. Portanto, isto não existe, embora o próprio decreto-lei mais à frente o estipule. E o modelo pedagógico é especialmente concebido para o ensino e aprendizagem em ambientes virtuais. E, portanto, isto cria a necessidade da existência do modelo pedagógico, enfim, do ponto de vista formal, porque obviamente, do ponto de vista institucional, numa instituição responsável, a existência do modelo pedagógico é alguma coisa que é estruturante da vida académica da instituição. Mas este especialmente concebido é que estraga tudo. Não é? O que é especialmente concebido e o que é que tem que ter, o que é admissível ter, o que é obrigatório ter, o que é facultativo ter. Portanto, é um campo de grande especulação sobre o que é que faz sentido ter, o que é que não faz sentido ter, e depois há umas comissões de avaliação externas que exigem isto, outras que exigem metade, e portanto é um terreno pantanoso, no qual não é provavelmente muito fácil navegar. E eu diria que tem sido este ambiente um pouco pantanoso, como referi, que tem inclusivamente determinado que algumas instituições olhassem para a questão do ensino de ciência e educação à distância no ensino superior um bocadinho com algum receio, exatamente porque há um conjunto de instituições tão grande que podemos estar perfeitamente a apostar com seriedade e com responsabilidade num determinado caminho e depois esse caminho chocar contra uma parede que é uma parede onde as regras são diferentes, porque como as regras não estão definidas em lado nenhum, qualquer um pode definir este muito bem entender. Modelo pedagógico, portanto, o que é um modelo pedagógico? É basicamente uma estrutura de referência para a organização dos processos de aprendizagem, dos ecossistemas de aprendizagem. Não é? Portanto, inclui entre muitas outras coisas, a definição das tipologias de atividades de aprendizagem que são relevantes, que são consideradas relevantes, que devem fazer parte do desenho dos percursos de aprendizagem que são preparados, mecanismos e regras de interação e de acesso a fontes de informação e também métodos e instrumentos de avaliação. Portanto, preparar um modelo pedagógico é basicamente construir um referencial que tem um conjunto de conceitos, mecanismos, formas de operação que são consideradas no contexto de uma determinada instituição a forma certa de fazer isto. E naturalmente também uma outra componente que é importante, que é a interação com a estrutura de gestão académica da Politécnica, porque a vida para quem é estudante à distância, nomeadamente em quadros em que o presencial é muito reduzido, ou eventualmente até inexistente, a possibilidade de haver mecanismos de interação com natureza institucional no que respeita à questão da gestão da vida académica, da vida académica na sua componente administrativa e técnica e suporte técnico é absolutamente fundamental. E, portanto, o modelo pedagógico também tem, porque isso é importante para que os processos de aprendizagem decorram sem atropelos, que haja uma boa infraestrutura de gestão académica e suporte técnico que facilite e que oleie, no fundo, o caminho de aprendizagem. Eu agora estou a acelerar um bocadinho, porque estou a ver o tempo a correr. A avaliação como sempre foi, não é? É basicamente um processo de recolha de evidências que permitam compreender qual é o grau de concretização de um determinado estudante
teve na consecução dos seus objetivos de aprendizagem que foram definidos no percurso que percorreu. E, portanto, mais uma vez aqui, são perfeitamente admissíveis métodos presenciais síncronos à assistência e assíncronos, okay? E também métodos mistos, no contexto de uma unidade curricular, que é isso que estamos a falar aqui, não é? E, portanto, as provas de métodos presenciais com os mecanismos habituais, que já conhecemos. Métodos síncronos à distância, e se repararem, eu produzi a mesma lista que incluí naquele bloco dos métodos presenciais e retirei as provas escritas. Okay? Há muitos colegas, e se calhar há muitos colegas aqui presentes, que gostam muito daqueles sistemas chamados sistemas de proctoring, que são aqueles sistemas de monitorização à distância do ambiente em que um determinado estudante está a trabalhar com câmaras e sistemas de bloqueio do sistema operativo do computador. Eu acho isso uma pessegueira sem jeito nenhum. Acho que é completamente mirífico imaginar que nós conseguimos efetivamente controlar totalmente o ambiente de alguém, para além das questões de natureza intrusiva e até de privacidade, não é? Ter câmaras que mostram o ambiente em que a pessoa está. Isto é um tema de que se falava muito durante a pandemia, lembram-se? De ter sistemas de proctoring com câmaras que mostravam o quarto em que os estudantes estavam. Eu nunca compreendi como é que é possível imaginar que esse tipo de sistemas para algum sentido. Exatamente por questões de privacidade, mas até mesmo por questões de eficácia, quer dizer, não é? É impossível controlar completamente o ambiente desse tipo à distância. E, portanto, eu retiro dos métodos síncronos à distância provas escritas, naturalmente, que tudo que sejam interações de natureza oral, em que o estudante possa, seja chamado a demonstrar, enfim, os seus conhecimentos, as suas competências. Isso parece-me que faz todo sentido. E a mesma coisa em relação aos métodos assíncronos. Portanto, nos métodos assíncronos, a distância, enfim, todos nós, mesmo nos modelos de trabalho totalmente presenciais, todos nós provavelmente temos experiência de avaliar trabalhos de alunos que nos são enviados por e-mail e que são trabalhos que são práticos. Se calhar depois terá que haver uma prova oral em que o aluno vai defender isso é outra história, não é? Mas se calhar no acompanhamento do progresso do estudante pode ser perfeitamente ser feito através de métodos de trabalho assíncronos à distância, independentemente de serem ou não os únicos métodos que são utilizados para avaliar a questão. E, portanto, naturalmente, métodos mistos que, de alguma forma, utilizam parcialmente cada uma destas diferentes abordagens. Chegado aqui, modalidade de educação à distância é assim tão diferente do modelo tradicional? Sim e não. Eu diria que no essencial não, mas há algumas diferenças. Nomeadamente, permite uma flexibilização espacial e temporal dos contextos de ensino-aprendizagem. Okay? Isso é a principal razão pela qual alguém, algum dia do século XIX, achou que era uma boa ideia mandar os manuais pelo correio para uma pessoa que vivia a não sei quantos centenas de quilómetros de distância, é exatamente por causa disto. Maior diversidade de atividades no ensino e aprendizagem e realmente conduzir a contextos de aprendizagem eventualmente mais ricos, exatamente por causa da questão da flexibilidade espacial. Portanto, as aprendizagens podem ser organizadas para acontecer em locais, espaços, contextos muito mais diversificados do que aqueles que são normalmente considerados um contexto exclusivamente presencial. E, portanto, temos aqui um potencial de enriquecimento dos contextos de aprendizagem que eu acho que é relevante. Exige acesso a tecnologias digitais de informação e comunicação. Isto era um grande problema que há 30 anos, continua a ser um grande problema em contextos menos favorecidos do que o nosso.
Eu tive a honra e o privilégio de trabalhar muito estas coisas em contextos dos países africanos da língua oficial portuguesa. Tive uma série de projetos muito interessantes em Moçambique com a Universidade de Eduardo Mondlane, e eu sempre me metia no avião e dizia: tenho que tirar os óculos, porque os óculos com que eu tenho que ver a realidade para onde eu vou daqui a 11 horas não tem rigorosamente nada a ver comigo. Okay? E, portanto, se para nós isso já não é propriamente um grande problema, com exceção de algumas bolsas, nós vamos para outros contextos geográficos e sociais e económicos, e isto continua a ser um problema. Okay? O acesso à tecnologia, às tecnologias digitais, não só o acesso do ponto de vista económico, mas mesmo do ponto de vista da disponibilidade de acesso. Exige especial atenção ao tempo e ao modo do feedback proporcionado ao estudante pelo professor. Okay? Porque no ensino tradicional presencial, o feedback é dado na sala de aula, enfim, tipicamente. Não é? Em contexto de educação à distância, não. E, portanto, há uma maior necessidade de atenção por parte do professor àquilo que está a acontecer com cada um dos seus estudantes ou com, eventualmente, os grupos de estudantes que está acompanhando. Porque eles podem ter necessidade de feedback diferenciado, quer do ponto de vista do seu conteúdo, quer do ponto de vista do seu timing. Okay? Exatamente porque as coisas não estão a acontecer, não acontecem de forma sincronizada como acontecem no presencial. Não é? Nos contextos à distância, as coisas acontecem num ritmo muito diferente. Requer maior responsabilidade e atenção autorregulatória por parte do estudante. Sim. Não quer dizer que nos contextos presenciais o estudante não tenha também que ter este tipo de atitude, mas exatamente porque há, se calhar, um contacto menos frequente com os professores, é natural que as exigências deste ponto de vista sejam maiores do ponto de vista dos estudantes. Mas para mim a grande alteração é esta. É a alteração da forma de exercício da relação pedagógica por modificação dos mecanismos de controle do poder por parte do professor. Para mim esta é a grande alteração. E é a alteração que fundamentalmente é preciso ocorrer em nós, professores. Okay? Nós estamos muito habituados, ou estávamos muito habituados, porque agora as coisas também já são muito diferentes. Mas estávamos muito habituados a ter mecanismos de controle e de monitorização dos processos de aprendizagem muito na lógica do eu estou a ver o que é que você está a fazer. Okay? E aqui os mecanismos têm que ser outros. Okay? E, portanto, esta sensação de poder, esta lógica de poder e de controle que um professor tem no presencial puro, tem que ser reformulado no contexto do ensino à distância. Exatamente porque não há esta coisa dos olhos nos olhos e da reação imediata, do não faça assim, faça assado. Ok, eu não quero que seja assim, quero que seja de outra maneira, porque entretanto, à distância, o aluno já anda há 2 dias a trabalhar no outro sentido e a trabalhar com outras fontes e a utilizar um método diferente. Okay? Portanto, a relação pedagógica altera-se muito nestes mecanismos de monitorização e de controle. Okay? E isto é algo que é preciso ser trabalhado. E para mim esta é a grande alteração. Okay? E naturalmente que é um modelo mais permeável, não quero obviamente esquecer isto, é um modelo mais permeável ao negócio fraudulento de venda de diplomas por uma outra instituição menos responsável. Temos um problema desse em Portugal? Eu acho que não. Okay? Não temos. Se calhar, em outros contextos geográficos, isto poderá ser um problema. Eu acho que, mas do que eu conheço, não temos um problema em Portugal, nomeadamente no ensino superior, relacionado com esta possibilidade e beneficiária. E, portanto, tudo isto que convoca, para mim, convoca, e isto está, eu não sabia, mas é o que está a acontecer na Universidade da Maia, e sou da Universidade da Maia por isso, convoca a necessidade da formação de professores, da qualificação de professores, mas não só de professores, dos estudantes. Porque os estudantes chegam ao ensino superior
habituados a uma modalidade de ensino que não tem nada a ver com isto que estamos para aqui a falar. Não é? Portanto, o ensino básico e secundário continua a ser essencialmente baseado no método presencial, tradicional, expositivo. E, portanto, se queremos ter estudantes bem-sucedidos numa outra modalidade de ensino, mesmo que não estritamente à distância, mesmo que híbrida, nós precisamos também preparar os estudantes para isto. Temos de lhes dar as competências e os conhecimentos sobre o que é aprender nestes novos contextos. Até para eles não utilizarem estes novos contextos de forma errada. Mas também, o que antigamente chamavam os técnicos, o pessoal técnico administrativo de gestão, eram os TAIs, que agora com a nova legislação que aí vem são os TEIs. São o pessoal técnico e especialista em gestão. Okay? São os TEIs. E, portanto, estas pessoas que são fundamentais, naturalmente, na atividade de uma instituição de ensino superior, elas próprias também têm que compreender que impacto é que estas novas modalidades de ensino e aprendizagem têm na sua prática do dia a dia, na organização dos serviços, no funcionamento e até na própria flexibilidade que é preciso oferecer aos estudantes, porque é difícil ter à distância um balcão de informação funcionar no horário das 9h30 e das 2h30. Eu já me estou a estender muito, não é? Ninguém teve a coragem de mandar calar, mas estão com vontade disso. Se ainda não estão com vontade de mandar calar, então